Quem já viu o filme O Livro de Eli? Você devia ver esse filme. Pegue sua Bíblia, irmão. Abra em Lucas 11. Deus é bom, né, irmãos? Obrigado. Nós vamos ler, irmãos, 2 textos e depois eu vou citar algumas referências para você, para a gente começar a estudar sobre o assunto de hoje. E qual é o assunto de hoje, bispo? O mesmo da terça-feira passada. Práticas que são comuns a todos. E nós estamos falando sobre oração. Amém? E de verdade, eu sei que hoje a sua visão sobre esse assunto vai se ampliar. Amém? Lucas 11, do 1 ao 4. Depois nós vamos ler Mateus 6:11. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve ou que nos dever. E não nos conduzas em tentações, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim: O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você pode repetir esse versículo comigo no 3? 1, 2, 3. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? O que eu vou comentar também com você agora, para a gente ganhar tempo, está registrado em 3 textos bíblicos. O primeiro é Mateus 6, do 13 ao 18. O segundo, a primeira referência é Gênesis, capítulo 6, do 13 ao 18, quando o Senhor dá o modelo da arca para Noé salvar a sua família. O segundo texto é Êxodo capítulo 25, do 1 ao 9, quando o Senhor dá a Moisés o modelo do tabernáculo para que eles construíssem um santuário ao Senhor enquanto caminhavam pelo deserto. E o terceiro texto é 1 Crônicas capítulo 17, quando o Senhor aceita o desejo que nasceu no coração de Davi de construir um um templo, uma casa para o Senhor. Eu queria pedir a vocês que estão aqui à minha esquerda para vir para cá, por favor, venha aqui para a minha frente.
Por favor, gente, vem aqui para minha frente. Vem, Naldo. Obrigado, tá? Eu amo vocês. Vamos lá. Então, eu citei aqui 3 textos. Gênesis 6, do 13 ao 18. Êxodo capítulo 25, do 1 ao 9. E o último texto, 1 Crônicas capítulo 17. E eu preciso de verdade que você me dê muita atenção. Por quê, bispo? Porque eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que vão te fazer entender e valorizar mais esse assunto chamado oração. E eu quero começar fazendo a seguinte colocação para você. Existem pessoas que Deus lhes confiou modelos. Diga, existem pessoas que o Senhor lhes confiou modelos. Noé é uma prova disso. Moisés é uma prova disso. Davi é uma prova disso. Timóteo é uma prova disso, porque Paulo vai dizer a Timóteo: eu te deixei em Éfeso para que ali você estabelecesse o modelo. Só que assim como existem pessoas que Deus as confiou um modelo, existem pessoas que o Senhor levantou para proteger o modelo. Você está aí, irmão? Se eu fosse você, eu escrevia essas coisas para quem tem o hábito. Existem pessoas que o Senhor lhes confiou um modelo. Existem outras que o Senhor levantou para proteger o modelo. Me dá um exemplo, bispo. Eu vou citar o nome de 3 homens aqui e vou falar um pouquinho do que eles fizeram na história bíblica. O primeiro é Neemias, diga Neemias. O segundo é Zorobabel, diga Zorobabel. E o terceiro é... Me ajuda aí. Esdras, isso. Obrigado, Mateus. É que eu estou pensando num monte de coisa ao mesmo tempo. Diga Neemias, Zorobabel e Esdras são pessoas que Deus não levantou para estabelecer o modelo. Diga, são pessoas que Deus levantou para proteger o modelo, para reconstruir o modelo. E por que é importante falar sobre isso no começo do ensino, bispo? Porque boa parte de nós que estamos aqui, irmãos, aprendemos que a oração de Mateus capítulo 6 é conhecida como a oração modelo. Como a oração, me ajuda aí, igreja, como a oração, e eu queria te fazer uma pergunta. Será que nós usamos como deveríamos dessa chamada oração modelo? Porque você leu comigo um outro texto de Lucas 11, do versículo 1 ao 4, aonde um dos discípulos observa Jesus orando. Você lembra disso? E vamos pensar, irmãos, vamos avaliar esse momento. Pensa comigo, se para nós como igreja já é uma bênção saber que o Espírito Santo habita em nós, já é uma bênção saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo, já é uma bênção podermos sentar para poder aprender um pouco mais da palavra. Imagine como era a vida das pessoas que andaram com Jesus encarnado, irmãos. Elas viviam um intensivão espiritual 24 horas por dia. Concorda comigo, sim ou não?
Elas viviam com o Verbo encarnado. E às vezes pode parecer que o nível da intimidade que nós temos nos fez saber fazer tudo. Às vezes pode parecer que pelo tempo de vida cristã que nós temos, nós já sabemos orar quanto a tudo. Mas um dos discípulos que era bem próximo do Senhor, mesmo sendo íntimo dele, mesmo convivendo com ele, mesmo aprendendo com ele, foi um exemplo para mim e para você, ao se dirigir ao mestre e falar assim: mestre, nos ensina a orar. E por que citar isso para você no começo do culto da palavra? Porque boa parte de nós que estamos aqui, eu sou um deles, já somos crentes de muitos anos, irmãos. Já temos algumas experiências na chamada vida cristã. Mas se atente para isso aqui em nome de Jesus. Não é porque você já tem um certo tempo de intimidade, não é porque você já tem um certo tempo de chamada vida cristã, que significa dizer que eu e você sabemos fazer tudo. Nós temos que ter um coração humilde como esse discípulo e reconhecer diante do Senhor que nós precisamos aprender a orar. Eu não sei você, mas eu peço isso ao Senhor. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a orar. Porque, embora esse discípulo fosse muito íntimo de Jesus e vivesse esse intensivão espiritual com ele, ainda assim ele entendia que precisava aprender a orar com o mestre. E aí Jesus vai apresentar para ele, na verdade, para eles, como ele esperava que os seus discípulos orassem. Ele vai apresentar para os discípulos como eles conseguiriam fazer uma oração eficaz. E, na verdade, a oração, ela apresenta para mim, para você, como ou o que Deus espera que componha a minha e a sua oração. Mas, ao mesmo tempo, a chamada oração modelo, ela vai revelar para mim e para você tudo que, na verdade, nós precisamos ter num relacionamento verdadeiro e transformador com Deus. Porque ele falou assim: e vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Observe uma coisa: essa chamada oração modelo, ela fala sobre relacionamento com Deus, mas não é mais um relacionamento superficial, é um relacionamento íntimo, como quem entende que Deus é seu Pai. Você está aí, irmão, de verdade? Só que, olha como isso é poderoso. Ele vai dizer assim: Pai nosso que está nos céus. Isso fala de soberania. Isso fala de alguém que entende que Deus é soberano. Você acabou de ouvir Mailane ministrar aqui o nosso ofertório. E ela fez menção de alguns momentos que ela viveu e que nós vivemos junto com ela. Mas sabe de uma coisa, irmão e irmã? A Mailane hoje está de pé porque ela conheceu a soberania de Deus. Ela entendeu que Deus está no trono, que Deus está no controle de tudo.
E que isso significa dizer que nem sempre tudo vai ser como nós queremos, mas a vontade dele continua a ser boa, continua a ser agradável e continua a ser perfeita. Quando você entende isso, a sua vida em Deus muda, cara. Eu vou tentar não gritar porque eu estava roucaço. Mas nessas horas fica difícil, né, irmão? Ou seja, a oração modelo, ela vai apresentar para mim e para você as nossas mais profundas necessidades, irmãos. Todo mundo tem que melhorar no seu relacionamento com Deus, sim ou não, irmãos? Todo mundo tem que conhecer a soberania de Deus, sim ou não, irmãos? Só que ele vai dizer assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E eu falei sobre isso aqui, irmãos. Às vezes nós vivemos uma filiação sem vergonha no reino de Deus. Porque nós nos esquecemos de quê? De que tudo que nós fazemos tem um peso de testemunho. Nós nos esquecemos que ao nosso redor uma nuvem de testemunhas. E não se engane, irmão e irmã, hoje a nuvem é mais visível. Porque se nós formos fazer um censo aqui entre nós, irmãos, sobre pessoas que têm redes sociais e que não têm, a maioria vai ter. E nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos tem um peso de testemunho, positivo ou negativo. E quando eu tenho um testemunho que glorifica ao meu Pai, eu estou santificando o nome daquele que já é santo. Você entendeu, irmão? Diga: a minha vida tem o poder de santificar o nome do meu Pai. Eu até usei aqui o seguinte exemplo, irmão, para a gente poder começar a palavra. Que antigamente, onde eu fui criado, não me chamavam pelo meu nome. Diziam assim: o filho do Juarez. Quem já passou por isso aí, irmãos? Só que agora te chamam de filho de Deus. Já não mais de filho da mãe. Você entendeu, irmão? Agora tem que te chamar de filho de Deus. Porque através do meu e do seu testemunho, o nome do meu Pai é santificado. E quando é que isso acontece? É quando a minha vida exala ou manifesta a santidade que o meu Pai tem. Não é a santidade que eu quero viver, é a santidade que o meu Pai tem. Levíticos 11:44. Sede santos, porque santo é o vosso, vou simplificar, o vosso Pai. Ou seja, eu não fui chamado para revelar a santidade que eu acho ser certo. Eu fui chamado para revelar a santidade que o meu Pai carrega. Você entendeu, irmão? Então, quem entende o conteúdo, a mensagem, o quão profundo é a chamada oração modelo, tem uma vida transformada em Deus. Só que quando nós chegamos no versículo 11, irmãos, nós nos deparamos com o Senhor a ensinar para os seus discípulos. Dentro do seu conteúdo de oração, não esqueçam de pedir isso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que, irmãos? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E eu queria que você entendesse, e para isso eu vou ter que voltar um pouquinho na palavra do último domingo. Abra sua Bíblia em Mateus 13, por favor. Mateus 13.
Mateus 13, do 36 ao 43. Amém? Nós vamos ler a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou o Filho de Deus, ou Jesus. Mas, bispo, isso me remete a Ezequiel. Fica para um outro culto da palavra. Porque quando o Senhor falava com Ezequiel, ele falava assim: filho do homem, ponte de pé, porque eu quero falar contigo. Jesus sempre fez menção de si mesmo como o filho do homem. Depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do... Repita comigo assim: no mundo existem os filhos do reino. Diga: e no mundo existem os filhos do maligno. Isso é para clarear um pouco a sua visão sobre o mundo. Porque às vezes nós somos muito românticos. Não, mas essa pessoa é boa. Ela só matou 5 pessoas. Ela estripiou uma, esquartejou outra, bebeu o sangue do outro, mas ela é legal, gente muito boa. Eu vejo Deus nela. Irmão, pô, varão cego, varão serial killer, valeu, meu Deus. Vamos lá, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha a identidade do joio aí, hein? Tá escrachado. E lança a luzão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. João capítulo 6. Pensei que já tinha terminado a leitura, bispo. Culto da palavra é com muita leitura bíblica. Amém? Culto da palavra é para a gente ler mais a palavra, aprender mais a palavra, entender mais a palavra e se mover pela palavra. Amém, irmãos? Você está aí? Aleluia. João 6, do versículo 31 ao 35. Amém? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu
e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós não tivemos tempo de fazer isso domingo, mas eu quero que você pegue esse ensinamento hoje, que é muito poderoso. Amém, irmãos? Nós lemos Mateus 13, quando o Senhor explica aos seus discípulos, repita comigo assim, multidão nunca vai querer aprender mais. Diga, mais discípulos sempre vão ser fominhas. É por isso que você está aqui hoje. É porque você não é multidão, você é discípulo. E discípulo tem fome e sede de conhecimento. Discípulo quer entender o que a Bíblia diz. Discípulo quer entender o coração de Deus. E nós lemos que o Senhor explicou assim para os seus discípulos. Entendam a parábola do joio no campo. O joio, simplificando, tá, irmãos? Os joios são os filhos do maligno. E quem plantou eles no mundo, que é o campo, foi o próprio diabo. Mas o trigo são os filhos do reino. Diga, o trigo são os filhos do reino. Vamos fazer uma brincadeirinha? Pergunta para 3 irmãos assim, quem você é nessa história? Alguém falou joio? Alguém teve coragem de falar joio? Ninguém, né, irmãos? Nessas horas todo mundo quer ser trigo, né? Mas na verdade essa é a nossa identidade, nós somos trigo, amém? Amém, irmão? Diga, eu sou trigo, eu não sou joio. Eu já havia ouvido falar sobre isso, mas Daiane me mandou, acho que foi na segunda ou terça-feira, uma frase bem interessante, que dizia assim, quando o trigo é moído, ele vira farinha e se torna pão. Mas quando o joio é moído, ele se torna veneno. Tu entendeu o paralelo? Você está aí, né, irmão? De boa? Trigão. Amém. Mas vamos entender. Nós lemos Mateus 13, quando Jesus vai dizer que nós somos trigo. Amém? Quem aqui é trigo, levanta a mão. De repente tem algum joio aí na casa. Quem é trigo, levanta a mão, por favor. Se você for joio, não levanta não. Mas quem é trigo, levanta a mão, por favor. Isso. Glória. Diga, eu sou trigo. Essa é a minha identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Mas aí nós lemos outro texto, João 6, do 31, acho que até o 35. Jesus está falando com os seus discípulos. Na verdade, com a multidão, ele vai dizer assim, os nossos pais comeram do maná e morreram. Mas quem deu maná para eles não foi Moisés, foi Deus. Que hoje, na verdade, está nos dando o pão verdadeiro do céu. E assim, irmão, quem é que gosta de pão? Levanta a mão, por favor. Quando você chega na padaria e está saindo aquele cheiro lá do forno, você foi comprar 5, aí você compra 25. Eu sei, eu te conheço. Sou crente igual tu. Quando eu comia pão, irmãos, era
de 3 a 4 de manhã, de leve, sem fazer força. E para saborear o partilho no meio, passava manteiga de um lado, degustava manteiga do outro, bem devagar, irmão, para saborear. E assim iam 4, assim, não sei como, irmãos. Mas uma coisa eu entendo. Olha como isso é interessante. Na minha época de moleque, a gente comprava em casa tablete de Claybon. Quem passou por isso aí, irmão? Se você não passou por isso, dá glória a Deus, tá, queridão? Era um tablete de Claybon que tinha que dar para o café da manhã e café da tarde. E se bobear, tinha que sobrar. Eu estou mentindo, irmão, para os mais velhos aí? Aí você vinha e a mãe controlava, tá? Passava assim a faca, vinha aquela tira fininha, e agora espalha, irmão, faz milagre. Eu confesso para você, quando eu partia o pão, antes de eu botar no meu voto perpétuo o pão, eu me lembrava dessas horas, irmãos. Olha, agora eu vou chapar de manteiga. E comia igual criança. Porque é bom. É bom ou não é comer pão, irmãos? Eu sei que é bom. Falar nisso, você que faltou a Santa Ceia, foi Santa Ceia domingo, tá? Para comer da mesa do Senhor. Mas, bicho, foi dia dos pais. Imagine se fosse dia dos pais todo dia, hein? Papai ia te levar para o inferno, hein? Cuidado, queridão. Não deixe comemoração se tornar distração. Vigia, crente. Vamos voltar para a palavra, né, irmãos? Fica mais legal. Aí nós lemos João 6, que Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta não terá fome. Irmãos, isso é incrível. Mas repita comigo assim: essa é a identidade do meu Senhor. Qual a identidade dele? Pô, só pão. Diga, pão vivo que desceu do céu. Dá um. Pão pode ser pão dormido. Bom. Estamos falando do Criador do universo. Vamos melhorar um pouquinho a declaração. Diga, a identidade do meu Senhor é que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Qual a identidade dele, igreja? Ô Senhor, o Senhor ouviu, né? A gente se corrigiu aqui como igreja. Misericórdia. Vamos lá, irmãos. Em Mateus 13, aonde, irmãos? O Senhor revela qual é a nossa identidade. Eu acabei de falar isso para você. Me ajuda aí. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? E qual é a identidade do meu Senhor? E qual é a nossa identidade? E qual é a identidade do nosso Senhor? Qual é a identidade dele, igreja? Amém, né, Senhor? A gente está perdoado. Olha para cá. Ser trigo fala da minha e da sua identidade. Amém, gente? Ser pão vivo que desceu do céu, fala da identidade do nosso Senhor. Amém, irmãos? Mas o pão, ele tem como seu ingrediente principal
Qual produto? Qual produto? Diga, essa é a minha identidade. Agora, olha como isso é poderoso para mim e para você. Você, antes de tentar burlar o processo de Deus, e eu também, nós somos só trigo. Mas quando eu me sujeito a todo o processo que Deus quer que eu passe, para eu deixar de ser um grão e começar a me tornar farinha, a minha meta principal, o meu alvo principal é fazer parte do do pão vivo que desceu do céu, para ficar mais completo. Diga, minha meta principal é fazer parte do pão vivo que desceu do céu. Mas quando a farinha passa por esse processo, a farinha é esquecida. E só quem tem ênfase é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o processo que o Senhor quer nos levar a passar não é para a gente aparecer, é para a gente desaparecer e Ele passar a aparecer em nós e através de mim e de você alimentar essa geração que nós vivemos, para quem comer do pão vivo que desceu do céu, nunca mais ter fome. Você entendeu, irmão? Mas nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 11, que Jesus, quando fala sobre a oração modelo, ele vai dizer que dentro do conteúdo da oração, nós temos que pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí eu pensei, quem aqui já leu o livro de Josué? Se você faz a semana de santificação, você já leu. Porque já foi um dos livros que nós lemos como igreja. Amém? E quando Israel entra em Canaã, eles chegam num lugar chamado Gilgal. Diga, Gilgal. Nesse local, as pessoas que nasceram no deserto, que não haviam sido circuncidadas, elas são circuncidadas. Nesse lugar, eles celebram a primeira Pessa, ou o primeiro Pessa depois de saírem do Egito. E vai dizer que nesse lugar para de cair o maná do céu. Mas, bispo, eu nunca ouvi falar sobre esse tal de maná. Então vamos ler sobre o maná. Abra aí, por favor. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio, capítulo 16. É Êxodo, irmãos. Misericórdia. É Êxodo. Me perdoem aí. Você me perdoa? Tem muita opção, né, bispo? Fazer o quê? Mandar fulminar o senhor? Me perdoa aí, irmão, em nome de Jesus.
Êxodo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Sabe, quando eu olho assim é para alguém ler para a gente, né? E não adianta abaixar a cabeça. Eu já te vi. Amém? Pedro cruzou o braço assim. Senti que foi um sinal de confirmação, Pedro, para você ler para a gente. Êxodo 16, do 1 ao 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende trazido a este deserto, para matares de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em mim a lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram-lhe Moisés e Arão a todos os filhos de Israel à tarde: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para murmurar contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações e com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse a Moisés e a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: em duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde, subindo a codornices, e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada tomará para os que se acharem na sua tenda. Amém, irmãos? Repita comigo assim: tinha 15 dias que Israel havia saído do Egito e já começaram a murmurar. Tu tem 15 dias de crente, bundiou, não sei quantos anos, começou a passar um sufocozinho pequeno, já começou a murmurar. Tem muito a ver com a gente isso, né, irmãos?
Mas eles começaram a murmurar e a dizer para Moisés: para que você nos trouxe para esse deserto? Para nós morrermos aqui? Seria melhor morrermos pela mão do Senhor enquanto comíamos carne em abundância das panelas que havia lá no Egito. Ou seja, irmãos, era um perfil de pessoas que quando a dificuldade vinha, eles olhavam para trás, eles não olhavam para o alto. Quem é de Deus, quando a dificuldade vem, não olha para trás, olha para o alto. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olha para alguém e fala assim: se tu, crente, era igual a mulher de Ló, tá amarrado, tu tem que ser crente de verdade. Amém, irmãos? Deus não te criou para olhar para trás, crente. Mas aí, nós temos que nos atentar para a seguinte situação aqui. Quem havia levantado Moisés não tinha sido o povo de Israel. Quem havia levantado Moisés tinha sido o Senhor. E quem o Senhor levanta, Ele garante, irmãos. Quem o Senhor levanta, Ele cuida. E aí o Senhor tomou a frente da situação e falou: Moisés, reúna o pessoal de frente para a tenda, porque eu quero falar com vocês. E quero declarar o seguinte sobre vocês: hoje e amanhã de tardinha, vocês vão se fartar de comer cordonizes. Quem já comeu cordonizes aqui, irmãos? Eu também não. Mas pega essa aí. Eu conheci o diácono Anderson no mercado chamado Zona Sul. Quem conhece Zona Sul? Nós trabalhamos juntos lá. Já tem uns 20 anos? Não sei. Se tu não sabe, Anderson é muito velho, irmãos. Ele é pequeno, mas deve ter uns 70 e pouco. Estou brincando. Eu sou mais velho do que ele. Mas o Anderson vai lembrar que ele trabalhava no hortifruti, eu trabalhava no açougue. Aqui tem alguns irmãos que trabalham no mercado, então vocês vão se familiarizar com a explicação. O açougue ficava no fim da loja, do lado direito, e tinha um balcão no formato de L. E no fim do balcão ficava a peixaria. E logo de frente para a peixaria ficava o hortifruti, aonde o Anderson trabalhava. Nesse balcão de formato de L tinha congelados embaixo e congelados em cima. E ali ficavam as chamadas, não eram carnes de primeira, eram as chamadas carnes nobres. Olha para alguém e fala assim: não é carne de primeira, é carne nobre. Tu entendeu o nível? Não é chã, patim, largato. Não é mais contra filé, irmão. É carne nobre. E ficava lá nesse balcão de congelados as chamadas carnes nobres. Carne de javali, carne de fazão, e também tinha lá carne de cordonizes. Tu tá aí, irmão? Eu também nunca comi, não. Mas eu sei que é carne nobre. O que significa dizer que quando Deus nos dá sempre o... Oh, aleluia! É por isso que você está aqui, irmão. Quem passa por desertos com Deus não vai comer qualquer coisa, vai comer do melhor que Deus tem para dar.
Bispo, eu não estou entendendo. Antes eu tinha 2 trabalhos, 5 trabalhos, eu era tipo Júlio, e hoje só tenho mais ou menos meio. Olha para cá, irmão. E estou comendo melhor. É porque agora você está andando no deserto com Deus, cara. Você está aí, irmão, de verdade? Só que o Senhor falou assim: vocês vão comer de se fartar. Vai sair pelo nariz. Irmão, eu tenho um testemunho sobre isso. Acho que eu já falei isso aqui. A diaconisa Carmen, de vez em quando ela dava uns arrochos na gente. Eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. Ah, tu quer pão, né? Compra lá 6 bisnaguinhas. Vai comer tudo. Até você não aguenta mais. O Senhor fez assim com Israel. Eles vão comer até não ter mais por onde sair, cordonizes. Só que isso vai ser à tarde. E de manhã vocês vão comer pão de se fartar. E aí, olha o que significa o nome maná, irmãos. Repita comigo assim: maná quer dizer, que isso? Não dá para explicar o que Deus faz, irmãos. Não dá para entender o que Deus faz, irmão. Maná quer dizer, que isso? Que isso, cara? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Aí não, profeta, estava tão legal. Varão veio de vingança. Olha para cá, irmão. Olha que interessante. O maná caía na madrugada, ao redor do acampamento. E eles tinham que colher e preparar para transformar o maná em pão. Não caiu pão pronto, não, varão. Quer pão pronto? Vai na padaria. O maná caiu, passou por um processo para ir se tornar pão. Olha para alguém e fala assim: quer mole? Mastiga a água, varão. Não, Deus falou que vai me dar, que a minha esposa é uma bênção, que o meu marido é legal, mas tu quer um cara perfeito, que a irmãzinha perfeita. Quer mole, vai mastigar a água, varão. Trata esse varão aí no Senhor. Trata essa varoa aí no Senhor. Não, eu não queria ter trabalho, bispo. Ô, irmão. É bênção de Deus, amém, irmão? Mas vai te dar trabalho, varão. Vai te dar trabalho, varoa. Faz parte. Mas aí, vamos correlacionar os textos. No contexto da oração modelo diz assim, em Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que interessante, irmãos. Quando o Senhor ensinou essa oração aos seus discípulos, eles já não eram mais escravos. Já não caminhavam mais pelo deserto. Já estavam estabelecidos. Já haviam passado por muitos processos com Deus. Ou seja, agora cessou o maná, vamos trabalhar. Mas o Senhor falou assim: quando vocês forem orar, orem. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
E não é por acaso, irmãos. É porque quem ora aprende que nasceu para ser dependente de Deus. Eu acho que você não entendeu. Ei, quem ora aprende que o pão nosso de cada dia não vem só do que você trabalha para conquistar. O pão nosso de cada dia vem porque nós servimos ao pão vivo que desceu do céu, que envia a cada dia a sua provisão diária para mim e para você. Aleluia! Quem ora entende que nasceu para depender de Deus. E tem um monte de crente medroso, né? O patrão vive te ameaçando. Mas, bispo, como é que vai ser? Vou te fazer algumas perguntas. Tu é crente lá? Se tu é, fica despreocupado. Fica despreocupada. Você é um bom profissional? Se você é, fica despreocupado. Fica despreocupada. Porque para quem trabalha bem, tem um monte de porta aberta por aí. Então, para de ser capaz, se posiciona. Que papo é esse, varão? Você é meu patrão, não é meu dono. Respeito é importante no ambiente de trabalho. Mas tem um monte de crente com medo. Por quê? Porque é um profissional ruim. É Batman no trabalho. É Robin. Morcego. Sem futuro. Não espere nada. Mas se você é bom no que faz, irmão, não tenha dúvidas. O mesmo Deus que abriu a primeira porta, Ele vai abrir muitas outras. Mas tenha a preocupação de glorificá-lo em tudo. Já sei, bispo. Vou chegar lá amanhã. Vou falar que o Senhor mandou. Primeiro reavalie a sua forma de trabalhar, tá? Vê onde estão os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Amém, gente? Então, olha como isso é poderoso, irmãos. Por que é que o Senhor falou assim? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É porque quem ora não é que volta para o deserto, mas sabe que nos desertos da vida, quem tem que dar a direção é Deus. Quem tem que nos conduzir é Deus. De quem nós temos que depender é de Deus. De quem vem a nossa provisão é de Deus. Irmão, Deus está aqui, querido. Sabe, irmão? Falar sobre o pão nosso de cada dia é apontar para esse tempo em que o Senhor enviava a provisão diária. Irmãos, Deus era tão radical nisso, que quem tentava guardar para outro dia estragava, dava bicho, só servia para aquele dia. Irmão, já passei por isso. O que era o café da manhã? Café, de vez em quando tinha leite, pão e manteiga, glória a Deus. Almoço, ovo cozido, ovo mexido. Janta, o café da tarde de vez em quando tinha. Janta era ovo mexido, ovo cozido ou fritada. Ô irmão, era o pão nosso de cada dia. Mas sabe de uma coisa? Quem é fiel a Deus no pouco, Ele estabelece sobre o muito. Não espere gozar de Canaã se você não suportou o deserto, varão. Tu tá aí, irmão? Não, eu vou morar em Canaã. Vai nada, não vai nada do jeito que tu. Ô irmão, Canaã
é para quem suportou o deserto. E só suporta o deserto quem é conduzido pelo Senhor, quem aprendeu a depender do Senhor, quem segue a direção de Deus, quem é fiel a Deus na dificuldade. Mas para quem não é, irmãos, é certo de morrer no deserto. Mas sabe de uma coisa, irmão? A geração que entrou em Canaã foi uma geração que nasceu no deserto. Deus quer fazer algo novo em você no meio dos desertos da vida, cara. Deus quer nos mudar em meio aos desertos da vida. Não é para nos matar, é para nos melhorar, irmão. Não é para nos matar, é para nos fazer melhor, irmã. Então, dizer na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é voltar a depender de Deus. É voltar a depender de Deus. Mas eu queria ler um texto com você, de Êxodo 12, por favor. Abre aí. Às vezes, nós não observamos isso, mas uma colocação muito pequena e muito simples nos aponta para um princípio muito valioso, muito poderoso. Então, quando o Senhor falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele apontava para um retorno à dependência de Deus. Olha para alguém e fala assim: não é porque você é bom, cara. Não é porque você é legal. Não é porque você é bonitinho ou estranho. É porque Deus é contigo. É porque a provisão vem dEle. É porque a bênção vem dEle. É porque Ele abre portas. É porque Ele fecha portas. É porque Ele envia a provisão diária. Porque Ele faz, irmão. Mas sabe de uma coisa? O texto que nós vamos ler nos faz lembrar de um outro princípio que envolve essa expressão: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Êxodo capítulo 12, versículo 8, para a gente poder ser mais objetivo, diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, diga pães asmos, com ervas amargas a comerão. Olha que interessante, irmãos. Aqui nesse texto, fala sobre como foi a noite que antecedeu o momento em que Israel estava prestes a sair do Egito. E o texto vai dizer que naquela noite, todos eles comeram a carne do animal assada, mas todos eles também comeram pães asmos. Diga pães asmos. Diga matzá. Diga matzá. Depois você pesquisa um pouquinho sobre essa palavra. Eu fiz questão de assistir uma explicação sobre isso hoje. Porque o que é o matzá? Diga, é o pão sem fermento. E eu descobri hoje algo bem interessante, Rodrigo. Eu descobri que o trigo carrega um fermento natural. Mas o Senhor vai dizer assim: o pão que vocês vão comer vai ser um pão sem fermento. E aí eu aprendi que no processo para poder fazer esse pão chamado matzá, só levam 3 ingredientes. Diga farinha, sal e água. E aí,
A moça que explicava dizia o seguinte: depois que você põe água na farinha, ela leva 18 minutos para começar a fermentar. Sinceramente, eu não tinha noção disso. E ela falou o seguinte: você pode adicionar um pouco de sal para dar gosto, mas o processo para se fazer tem que ser um processo rápido. Porque todo o tempo do processo vai ser fundamental para que o fermento natural que o trigo carrega não se manifeste. Vamos tentar entender. Qual é a nossa identidade? Espero que você esteja me acompanhando. Vamos lá. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade do nosso Senhor? Beleza. Então, se eu e você somos trigo, nesse processo que o Senhor quer nos levar a passar, Ele quer me tratar, Ele quer te tratar de forma que o fermento natural que nós já carregamos não se manifeste. Tu está aí, irmão? E olha como é que funciona esse processo, irmão. Adicionava-se um pouco de sal ao trigo e vão colocando um pouco de água até de fato virar uma massa, que amassa-se muito rapidamente, fazem-se bolas de massa e vem com rolo e passa em cima rápido e começa a furar com um garfo e rapidamente vai ao forno. Para quê? Para que não dê tempo do fermento natural que o trigo tem se manifestar. Repita comigo assim: eu tenho que parar de sabotar o processo que Deus quer que eu passe, porque eu nasci para ser pão sem fermento. Eu falei aqui no último domingo, irmãos, que na Bíblia o fermento tem um significado positivo e um significado negativo. Esse fermento natural que nós carregamos, irmãos, é a nossa humanidade que foi corrompida. E nesse processo que o Senhor quer nos levar a viver, Ele não quer que essa humanidade se manifeste. Ele quer fazer de mim e de você um pão sem fermento, um pão puro, um matzá. Mas sabe de uma coisa, irmão? Olha que interessante isso. Você está com caneta aí? Quem está com caneta, irmão? Eu deixei a minha na mochila. Pegue sua caneta assim, por favor. Repita comigo assim: para que o pão não enche, é importantíssimo que a massa seja furada. Tem furo que é Deus que faz, irmão. Para você não se inchar. No vídeo que eu vi, fizeram vários furos na massa e levaram ao forno para garantir que a massa não fosse crescer. Ei, Deus nos chamou nesses últimos dias para sermos uma massa sem fermento. E para ser sem fermento, nós temos que parar de sabotar os processos que Deus quer que nós passemos nele.
mas está tudo muito rápido, bispo. Eu cheguei um dia desse na igreja e já querem me colocar para orar, e já querem me colocar para vir na consagração, e já querem que eu venha no culto da palavra. É furo, irmão, é furo. Furo. É para te furar. Esse capeta que está aí não se manifestar, para a carne não brotar. Não é porque é rápido, não. É para a sua e a minha humanidade não se manifestar mais. É para que o meu eu ou o seu eu não tenha mais voz nas nossas vidas. Aí você vai conversar com alguém fala com você assim: minha filha, você ora? O que tem a ver oração com isso, irmã? É porque oração faz furo. Aí você vai conversar com o varão fala assim: meu filho, você lê a palavra? O que tem a ver ler a palavra com isso? É porque a palavra faz furo. Aí vai conversar com o outro fala assim: varão, por que você não serve na igreja? Tu não varre o chão da igreja, não limpa uma cadeira, não limpa um banheiro, não faz nada. O que tem a ver servir com isso? É porque quando você serve, você está sendo furado. Tu tá me entendendo, irmão? Todo esse processo é para que você não cresça fora dos padrões de Deus. Mas aí você quer viver do seu jeito. E o seu jeito é com fermento, não é sem não. Se você falar assim: eu que sei, pode ter que ou tem capeta ou tem fermento, pode ter certeza. Mas eu aprendi o seguinte, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Versículo 24. E aqui eu vou ter que encerrar por hoje. Eu só vi um lá, irmão. Já está a fim de ir embora, doido. Nem começou a ser furado ainda. Ainda faltava um fornozinho para dar um tapa, pegar uma consistência. Do versículo 24 ao 26. Mateus 16, do 24 ao 26. Qual é a nossa identidade, irmãos? E qual é a identidade do nosso amado? Como é que o trigo se torna pão? Repita comigo assim: quando o trigo não burla o processo. Amém? Vamos ler. No 3, você pode ler comigo, por favor? 1, 2, 3. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim... Vamos ajudar o irmão ou a irmã que de repente está em cima do muro. Você vai dizer assim: fique do mesmo jeito. Beleza? Vamos tirar o renuncie-se. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, fique do mesmo. Diga, essa versão é diabólica, infernal e do cão. Amém, irmão? De novo, 1, 2, 3. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ei, se nós somos trigo e queremos fazer parte do pão vivo que desceu do céu, se prepare, porque o nosso maior desafio nem sempre vai ser o diabo. Eu já falei aqui que tem crente que pode dar aula pro diabo. Rapaz, me ensina aí como é que eu posso ser ruim assim. Tem crente que o diabo quer sair dele, não quer nem mais ficar. Não quero mais não. É muito ruim. Mas a verdade é a seguinte. Me ajuda aqui, por favor, gente. Bota aqui para cima. A verdade é a seguinte. Se você nasceu como eu também, para ser pão sem fermento, a sua maior guerra nem sempre vai ser contra o diabo. A sua maior guerra vai ser contra você mesmo. Porque só existe pão sem fermento aonde o trigo decidiu negar a si mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Acho que não é nem fazer um furo, é fazer um rombo. Você está morto, acabou. E Deus falou comigo, irmãos, e eu vou seguir a direção dele. Que algumas pessoas que estão aqui entre nós não estão lutando mais contra o diabo. Estão lutando contra si mesmos. E eu queria orar por você. Eu queria orar com você. Você pode fechar um pouquinho os seus olhos no seu lugar. E você que quer receber oração nessa noite, você sai do seu lugar e vem até o altar. Nós vamos todos juntos orar por você. Bispo, eu tenho uma guerra ferrenha contra o meu eu. Traz o seu eu para o altar. Bispo, eu travo uma guerra geracional. Minha avó era ruim. Minha mãe era ruim e meia. Eu sou 3 vezes ruim. Traz essa ruindade para o altar atrás. E vamos jogar essa nossa humanidade na cruz. Vamos jogar o nosso eu no altar do Senhor. Para que ele cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos teus filhos e tuas filhas. Senhor, nós somos teus discípulos. Senhor, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas somente o sal e o trigo não são, Senhor, o suficiente para poder começar a preparar a massa. Tem que se adicionar água. E a tua palavra é a água que nos purifica. A tua palavra é a água que nos faz entender que nós não podemos mais burlar o processo que Deus tem na vida de cada um de nós. E quando a água é jogada no trigo com sal, começa um processo de amassadura, Senhor.
E, Pai, nós não queremos mais fugir desse processo. Nós não queremos mais que o nosso eu, nós não queremos mais que a nossa humanidade corrompida pelo pecado prevaleça na vida de cada um de nós. Às vezes, Pai, nós brincamos até sobre comportamentos geracionais, mas, Pai, é muito verdade isso. Às vezes nós herdamos, Pai, maldições comportamentais. Às vezes nós herdamos, Pai, questões de moral que são hereditárias na nossa família, Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui e nós estamos diante do altar do Senhor para dizer ao Senhor que queremos colocar no Teu altar a nossa humanidade corrompida, o nosso eu, e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o Teu reino sobre a vida de cada um de nós. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Senhor, nós queremos voltar a depender de Ti. Nós queremos voltar a ser conduzidos por Ti. Nós queremos voltar, Senhor, a Te obedecer em tudo. E, Pai, às vezes Te obedecer vai significar dizer, Senhor, que nós vamos ter que negar o nosso eu e dizer, Senhor, agora não sou eu mais que mando, mas é o Senhor que manda. Porque o Senhor só é salvador de quem Tu és, Senhor. E, Pai, nós queremos declarar juntos nessa noite diante do Teu altar que Tu és o nosso Senhor. Comece a declarar aqui no seu lugar, aqui no altar: Tu és o Senhor da minha vida. O Senhor tem o governo da minha vida. Eu renuncio o meu eu nessa noite. Eu coloco as minhas vontades no altar do Senhor. Eu coloco os meus caprichos no altar do Senhor. Eu coloco o meu eu na cruz nessa noite, para que a vontade do meu Senhor prevaleça. Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és aquele que governa não só o universo, mas também a minha própria vida. Tu és o meu Senhor, porque eu sei que se de Ti eu me alimentar, Senhor, eu nunca mais terei fome. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Salvador. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Volte para o seu lugar.